Ediane Lago, ela é enfermeira, psicanalista, ela é professora de saúde mental lá da Faculdade de Ceilândia, da UNB, e também é coordenadora da nossa liga, né? Com muito prazer que convidamos. Quer falar um oi, professora? Quero agradecer, dizer que agradeço muito o convite, né, incentivo dos colegas da Liga para a gente fazer essa live, para trabalhar esse tema da ansiedade, principalmente nessa questão do isolamento. Também é minha primeira experiência de live com os estudantes. Aproveitar o momento que a gente não está podendo estar pessoalmente, né, trabalhando em sala de aula, para poder trabalhar aqui com você, discutir um tema que é tão importante. Então, estamos juntos, vamos trabalhar. Pode ser, como a Vitória falou, pode ser que aconteça alguns problemas, mas estamos aí, a gente aprende junto, sempre. Isso. Um prazer. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Liga para o pessoal entender, tá bom? Ótimo. A Liga é um projeto lá da Faculdade de Ceilândia, né, da UNB. É um projeto que tem como objetivo fazer um grupo de estudantes, assim, dar um espaço para promover o autocuidado e o cuidado com o próximo, né? E pensando em expandir isso, a gente quer também trazer coisas para a comunidade acadêmica e para a comunidade em geral, e agora virtual, né? Nesse cenário que a gente está vivendo. Então, a gente tem alguns projetos dentro desse projeto maior, que é a Liga. Aí a gente tem alguns projetos que a gente faz lá na faculdade, que é o Cine Loucura, que é onde a gente passa um filme e depois acontece um debate, né? Tudo relacionado à saúde mental. Tem também o Café com Loucura, que é mais um evento para os membros da Liga, onde a gente traz convidados de fora para discutir sobre essas questões de saúde mental também. Então, e tirando as palestras que a gente também promove lá na faculdade, né, com convidados de fora, psicólogos, enfermeiros, a gente sempre busca trazer vários profissionais, né, para ficar uma coisa assim, a gente ter a visão de várias áreas e é bem interessante. E aí, nesse cenário agora de pandemia, a gente tem o recurso virtual, né, porque a gente não pode mais se encontrar. Então, a gente está aí com agora dois projetos inicialmente. Primeiro é o Boletim Intensamente. Quem segue a página deve estar acompanhando. De 15 em 15 dias a gente está postando dicas bem legais sobre autocuidado, atualização de cursos, de notícias e também sobre como se divertir ficando em casa, né? Porque para ficar em casa, gente, se precisar sair, se puder, né? E se precisar sair, usar máscara e tudo mais. Então, de 15 em 15 dias a gente está lançando essas dicas. E agora é a roda de conversa, né? Que é o que a gente está fazendo hoje, que é vamos conversar sobre saúde mental. Esse é o novo projeto que a gente quer promover lives para vocês, de assuntos que vocês gostem. Vocês podem sugerir assuntos, sugerir profissionais para a gente convidar também para participarem, tá bom? E aí, essa primeira live a gente vai fazer com a nossa professora, coordenadora, que é sobre a ansiedade e a pandemia, né? Ansiedade Covid-19. Como nós queremos sair dessa experiência do isolamento social? Então, vamos começar primeiro falando o que é a ansiedade, né, professora? Exatamente. Bom, eu acho que para a gente começar a falar da ansiedade com relação ao Covid, né, com relação ao isolamento, a gente tem que falar mesmo o que é ansiedade, entender. Ansiedade é um sentimento, né, é uma sensação que todos nós temos, um sentimento necessário para a nossa sobrevivência. É importante a gente ter esse sentimento de ansiedade, mas é importante a gente primeiro, antes de falar até da ansiedade, falar um pouquinho de seres humanos, né? De como que nós somos. Nós somos seres humanos e por isso nós somos complexos. Nós somos seres que somos seres sociais, nós só conseguimos viver em sociedade, nós não conseguimos viver sozinhos, mas nós temos uma característica muito importante, nós somos todos egocêntricos. Então, primeiro, a gente pensa na gente. E essa é uma característica que nos faz sobreviver, é uma característica que nos faz bem, né? Que nos protege. Essa característica é importante para que a gente possa viver bem em sociedade. E essa característica também nos faz sobreviver com a ansiedade saudável. Então, por que é importante que a gente entenda até onde, aonde a ansiedade é saudável?
Porque a ansiedade, ela é um sentimento que surge do inconsciente. Ela não tem uma causa específica. Em geral, ela surge de, né? Diferente do medo. O medo, a gente sabe o porquê que ele surge. Geralmente está associado a um objeto, a um ser. Ele tem um porquê. O porquê é palpável, né? O porquê existe. Diferente também do estresse. O estresse geralmente é um excesso é um cansaço, é um excesso de atividades, é uma tensão. Também tem uma causa. A ansiedade já não. A ansiedade, às vezes, é uma incerteza, uma expectativa de um perigo incerto. É algo que você imagina, você acha que vai acontecer e que talvez você julgue que talvez você seja incapaz de lidar, né? Então, por isso que a ansiedade adoece muitas vezes. E o estresse geralmente está associado à ansiedade, né? Então, por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, a pessoa é muito ansiosa, ela é estressada. São coisas diferentes. O estresse, ele é causado por um desgaste, que pode ser físico, inclusive, né? Uma exaustão. E a ansiedade, ela pode ser uma característica da pessoa. A questão é saber como lidar com ela, né? A ansiedade, ela pode iniciar de uma forma branda, uma forma super tranquila. Você pode ter uma ansiedade relacionada a uma questão incerta. Eu não sei como é que vai ser meu primeiro emprego, eu não sei como é que vai ser depois que eu casar, eu não sei como é que vai ser quando eu mudar de cidade. Essa ansiedade faz com que você se prepare para isso. Então, essa ansiedade pode ser vista de uma forma positiva, né? Ela pode te ajudar a melhorar. O problema é quando você não consegue controlar essa ansiedade, ela passa a se transformar em estresse, porque ela passa a ser tão tensa que você não consegue dormir, não consegue ter uma tranquilidade para viver. E a ansiedade, ela geralmente também está associada na psicanálise, que a gente traz a diferença entre o desejo e a censura, né? E a ansiedade vem da palavra ânsia, né? A ânsia do querer ou a ânsia do não querer. Então, outra questão importante para a gente trabalhar, para entender a ansiedade, que aí nós podemos trazer um pouquinho do conhecimento do Augusto Cury, que é um psiquiatra renomado, escritor e pesquisador, que ele traz a ansiedade associada à síndrome do pensamento acelerado. E essa síndrome do pensamento acelerado, ela cresceu muito nos últimos anos, em virtude da nossa sociedade, da amplitude da nossa sociedade. Nós não conseguimos mais fazer uma coisa de cada vez. Estamos sempre pensando em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto estamos numa live aqui conversando, de repente a gente já está pensando o que vai fazer às 5 horas, quando acabar a live, ou às 6, ou depois. Ou e amanhã, o que a gente pode fazer depois? O importante é viver o hoje. E é isso que faz tranquilizar a ansiedade. Então, a ansiedade é isso, e a gente precisa entender o que significa a ansiedade nos dias de hoje, diferente da ansiedade de ontem, né? Sim. Então, como que é lidar com a ansiedade, assim, no isolamento? Então, falando da ansiedade na época de hoje, né, no mundo de hoje, com essa correria, com essa ansiedade dessa sociedade. No exemplo de hoje, abriu o shopping, já tinha umas filas grandes de pessoas para rodar o shopping. Não estou falando de pessoas que foram para trabalhar, que são necessárias, é importante, na economia, é importante as pessoas voltarem a trabalhar. Mas tem pessoas que foram lá para caminhar, né, para poder sair de casa. Isso chama ansiedade. Como que eu preciso me controlar para isso, né? Como que eu vivo essa ansiedade, como que eu lido com essa ansiedade nos tempos de hoje? Nós temos que entender por que o Covid, por que nós estamos no distanciamento social. Esse isolamento social surgiu em função do distanciamento social. Nós não precisamos estar isolados. O que se precisa fazer é um distanciamento. Surgiu o nome isolamento em função do distanciamento, mas para explicar para as pessoas, né, que nós não precisa ficar preso, a gente só precisa ficar distante uns dos outros. Tanto que nem todo mundo está distante, né? As famílias estão próximas, as pessoas que podem ficar próximas estão próximas. Em função de um vírus. Esse vírus é real, esse vírus causa medo, além da ansiedade. O vírus existe, né? Então o vírus causa medo.
A ansiedade está naquilo que nós não conseguimos entender. O vírus ainda não tem um tratamento específico, ele ainda não tem uma forma da gente prevenir especificamente a doença, a Covid que vem com o SARS-CoV-2. Então, o vírus é real, nós sabemos que ele existe. Nós até sabemos mais ou menos como que a gente pode pegá-lo, como ele pode ser transmitido. Mas nós ainda não sabemos como não pegar exatamente e como nos livrarmos dele. Então, por isso, como lidar com essa ansiedade durante esse período? Precisamos nos preparar, porque precisamos pensar que esse período é um período, é uma quarentena. Antigamente, quarentena eram 40 dias, hoje quarentena são o período que precisar. Então, quando a gente entra nesse período, a gente não sabe exatamente quando que ele vai terminar. Algumas pessoas diziam, tem 14 dias só, tranquilo, a gente vai parar só 14 dias. Hoje já passaram 40, 50, 60, e a gente ainda não tem uma previsão de voltar ao normal completamente. Mas a gente sabe de alguns lugares que já começaram a voltar. Então, por isso que é importante, a gente sabe a causa desse nosso isolamento, a gente sabe o porquê que a gente está isolado, distanciado, e a gente sabe que há uma expectativa de retorno. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se preparar para esse retorno, né? Como que a gente pode fazer para se preparar para esse retorno? A gente pensou em algumas estratégias para a gente trabalhar nesse período. Dentro dessa, até porque não existe uma pessoa sequer que não tenha ansiedade. Mesmo a pessoa mais calma, a pessoa mais preparada, ela vai ter ansiedade. Mesmo ela estando preparada espiritualmente, ela se angustia, né? Pela forma agitada de viver, pela forma de estar sempre atrasado, sempre correndo. E aí, por isso que a gente precisa utilizar uma questão importante que nós temos a nosso favor, a era. Nós estamos em 2020, nós estamos numa era da tecnologia. Tanto que uma das coisas que nós estamos fazendo hoje aqui nessa live é utilizar a tecnologia a nosso favor. Né? No momento que acabarem as aulas, a gente pensou como que a gente vai fazer para continuar conversando e continuar passando alguma informação para todos que sempre tiveram essas informações conosco. Então, isso é uma das estratégias que nós podemos fazer. Mas dentro dessa estratégia, nós temos pensado em duas estratégias de duas formas diferentes. As estratégias para fortalecer o equilíbrio mental e emocional, que são estratégias específicas para a pessoa, para o indivíduo, e as estratégias para fortalecer e manter o equilíbrio das relações interpessoais. Que essas relações são fundamentais, lembrando que nós somos seres sociais, né? Nessas primeiras estratégias, que são equilíbrio mental e emocional, são focadas principalmente para a pessoa que vive isolamento social, que são focadas para o seu contexto interior, para a sua individualidade, dúvidas, incertezas, as suas buscas, né, por segurança, são especificamente para que ela se fortaleça, para que ela tenha estratégias de desafios de enfrentamento. Então, dentro dessas estratégias, existe praticar algo novo. Estamos fazendo hoje também, né? Nós da Intensamente e várias outras pessoas que eu conheço estão praticando algo novo. Dentre esse algo novo, o que a gente pode fazer? Um curso, vários cursos disponíveis. O boletim que a gente que a gente começou, então, terceira geração, né? Terceira edição. Esse boletim é novo para quem entrou lá no Intensamente, para quem iniciou o projeto. Iniciou com uma proposta bem simples, hoje ele já está crescendo, com várias ideias, diagramação diferente, crescendo, inclusive, em expansão, várias pessoas colocando opiniões, e muito bacana. Então, é algo novo. Fazer um idioma. A gente sempre fala isso, a gente precisa aprender uma língua nova. Nunca dá tempo. Agora, quem sabe uma oportunidade. Vários cursinhos aí disponibilizados, plataformas gratuitas, para você entrar em contato com uma língua nova. Mesmo que não seja um curso completo, mas é uma possibilidade, né? Fazer um curso de jardinagem, fazer um curso de cozinha, né, de culinária, fazer um curso de artesanato,
criar alguma coisa que você nunca fez ou que você pensa não tem habilidade para. Então, momento, fazer algo novo. Organizar espaços físicos e virtuais. Pegar fotografias antigas, álbuns, vídeos, tentar colocar isso em ordem. Não tem uma casa que eu conheço que não tem algum vídeo guardado lá que nunca mais foi visto. É um momento para você resgatar memórias, organizar a vida e, com isso, resgatar a sua história. É uma das estratégias, porque nessa organização de depósito, organização de espaço físico e virtual, você consegue resgatar a sua memória. A memória da sua família, a memória da sua história, a memória da sua vida, da vida dos seus ancestrais, enfim, né? Tem muitas histórias acontecendo por aí, né? Pessoas resgatando tempos vividos. Participar de trabalho voluntário. Doe 1 hora, 2 horas por semana. O resultado é incrível. O resultado não é só para as pessoas que vão receber esse trabalho voluntário. E aí eu já escutei de muitas pessoas assim, nossa, mas eu não tenho tempo, o pessoal começou a fazer máscara, começou fazendo tudo, eu não tenho paciência, não sei costurar. Gente, trabalho voluntário, não precisa ser todo mundo igual. O trabalho voluntário tem que ser aquilo que te faz bem também. Né? Não precisa ser, todo mundo vai fazer máscara de pano, eu também tenho que fazer máscara de pano. Você pode fazer alguma coisa que ninguém pensou ainda, né? Mas um trabalho voluntário de 1 hora, 2 horas que você doa para ajudar alguém, para atender alguém, ou para conversar com alguém, é muito importante. E às vezes você se dá conta que você, na verdade, só o resultado foi mais importante para você do que para as outras pessoas. Curtir o tempo livre, gente, cuidado, tá? As pessoas às vezes dizem assim, nossa, mas eu tô com tempo livre demais. E eu ocupo o tempo livre inteiro porque tem medo de ficar à toa. Ficar à toa é terapia. Curtir o ócio é terapêutico. Ficar meia hora, 1 hora sem fazer nada por dia, que maravilha. E eu vejo pessoas sofrendo com isso. Eu não posso ficar sem fazer nada. Eu tenho que ocupar o dia inteiro. E lembrando, as pessoas do século XXI, elas estão sempre atrasadas. Tem criança que não respira, tem criança que não brinca, ela tem que estar em várias atividades o tempo todo. Isso não pode trazer muita felicidade. A gente precisa ter um tempinho para não fazer nada. Mas é nada mesmo, tá? Não é tempo para planejar, é tempo para não fazer nada, né? O pessoal aqui nos comentários está se identificando aí, que não tá tirando esse tempo para descansar, para não fazer nada. Estão E se tem gente que achou identificando que ia aqui. ter tempo demais, né, Vitória? Achou o quê? Que ia ter tempo demais. Pois é. A gente precisa. Coloque esse tempo do ócio dentro da rotina diária familiar. A gente precisa, lembrando, manter o ócio como parte da nossa rotina. Tá? É muito bom a gente manter a nossa rotina. Cuidado com a história de ficar de pijama o dia inteiro. Isso é diferente do ócio, tá? O ócio não fazer nada não significa ficar o dia de preguiça. O dia de preguiça não é positivo. Um dia de preguiça no mês, tudo bem, todo mundo merece um dia de preguiça. Mas cuidado, ficar o dia todo de pijama não vai trazer bons resultados. Manter a rotina e manter os hábitos saudáveis, como alimentação saudável, como fazer um exercício, porque as pessoas tiveram que mudar seus hábitos, as pessoas tiveram que levar o trabalho para casa, levar as crianças para casa, e junto com as crianças fazer aulas, fazer brincadeiras com as crianças, fazer trabalho e fazer organização. Eu escuto pessoas dizendo, vou trabalhar de madrugada, depois que as crianças vão dormir, né? Será que dá para organizar? Enquanto as crianças brincam, eu trabalho? Talvez eu tenha que trabalhar de madrugada mesmo, porque as crianças não vão me deixar trabalhar porque eu preciso me concentrar. Mas todas as vezes. Então, assim, vamos tentar organizar a rotina para que seja uma rotina, que as crianças entendam também que enquanto a mãe trabalha, eu estudo.
porque a gente também sabe que talvez a vida, que nós vamos falar mais para frente, como será o amanhã, né? Como que a gente vai sair daqui? Outra questão, preparar o autocuidado e cuidar das pessoas mais vulneráveis. Aí eu volto para a questão do nosso boletim. No nosso boletim quinzenal, tem uma coluna chamada Cuide-se, né? Que fala do autocuidado. E essa semana fala, inclusive, do cuidado com a pele. E aí a gente até discutiu no grupo, né? Mas cuidado com a pele é saúde mental? É saúde mental. Porque é autocuidado. E se eu não me autocuidar, se eu não cuidar de mim mesmo, como é que eu vou cuidar dos outros? Como que eu vou estar bem para cuidar de alguém? Primeiro eu tenho que me cuidar. Então, muito cuidado para não se abandonar, né? Porque muitas pessoas que trabalham com o cuidado dos outros esquecem que antes de eu cuidar de alguém, eu preciso estar bem comigo mesmo. Então, autocuidado e cuidar de pessoas mais vulneráveis. Cuidado também, gente, para não abandonar tratamentos. Pessoas que têm tratamentos de uso, medicação de uso contínuo, que pararam de usar medicação, ou pararam de buscar tratamento, porque é proibido de sair de casa, então eu não tenho mais buscar meus medicamentos, porque não é para sair de casa. Na verdade, ninguém está dizendo para você parar de se tratar. Precisamos continuar indo se tratar, indo tomar as medicações para não perder, né? Para não ficar mais suscetível a alguma outra infecção que possa surgir. Então, autocuidado não pode ser desistido. Outra coluna que a gente trabalha dentro do boletim é assistir espetáculos por meio de digitais, né? Que a gente coloca lá como uma sugestão da coluna de vista. Assim. A gente não está conseguindo sair agora para assistir uma peça teatral, uma comédia, assistir as quadrilhas nas festas juninas, né? A gente não está conseguindo aproveitar para se divertir ao vivo, presencialmente, mas a gente tem N espetáculos distribuídos gratuitamente nas plataformas digitais e é uma possibilidade que a gente pode usar. Então, vamos aproveitar isso, vamos usar o que é gratuito, o que a gente tem, plataformas no Brasil e fora do Brasil disponibilizadas, para a gente não perder um momento em família, assistir um filme de comédia, assistir curtas-metragens gratuitos, fazer uma peça teatral em família, né? Fazer umas brincadeiras com crianças. Quem não foi E essa criança dica, aqui também? essa dica foi muito legal, porque eu mesma não sabia que tinha essas peças teatrais gravadas. Eu achei muito legal mesmo pra gente assistir, né? Sem sair de casa. E são peças gratuitas, disponibilizadas, né? Sim. E é uma possibilidade que as crianças participem, né? Porque as famílias estão reunidas em casa. Pais com filhos, fazerem brincadeiras, né? A gente voltar um pouquinho ao tempo e dizer assim, a gente não consegue sair, mas o que a gente pode fazer em casa, né? Uhum. Voltar com brincadeiras de tabuleiros, mas passar um tempinho junto com a família e usar de uma forma mais lúdica, né? É promover a saúde mental. Né? Outra questão, praticar atividade física. Aí volta as academias, as praças, os parques estão fechados. Mas a gente precisa da academia para fazer uma atividade física, a gente precisa de 1 metro quadrado em casa, 1,5 metros é possível a gente se movimentar. É possível fazer qualquer movimento. Não preciso correr 10 quilômetros. Eu preciso me movimentar, fazer uma atividade que pode ser yoga, que pode ser um exercício, pode ser um tai chi chuan, pode ser uma caminhada dentro de casa. Aparecem alguns exercícios dizendo pessoas com quase 100 anos fazendo caminhadas dentro do apartamento, né? Nossa. Será que eu não consigo fazer isso? Né? Dentro de um apartamento, eu não consigo correr 10 quilômetros, mas eu consigo caminhar 1, 2 quilômetros, né? Fazendo isso todos os dias, eu estou me movimentando. Né? Eu brinco que É, eu ainda bem que eu preciso fazer faxina. Né? Faxina também faz a gente se movimentar. também. Também um exercício semanal, né? A gente precisa se mexer, gente. Vamos pensar nisso também. Isso também é promoção da saúde mental, tá? Sim. Evitar estigmatizar as pessoas acometidas pela doença.
Cuidado, gente, assim, respeito é a base da convivência. Nós estamos falando aqui de como que a gente vai sair do isolamento, né? A gente está falando como se preparar para sair do isolamento. Respeito é a base da convivência. A gente está falando em doença, né? A gente está falando em momento de isolamento que a gente está separado para poder tratar, para poder se preparar para voltar ao normal. E como que é isso se a gente às vezes está percebendo que não está, algumas pessoas não estão levando muito a sério essa questão do adoecimento. Quem está adoecendo, né? Por que que as pessoas estão adoecendo? Quem tem culpa desse adoecimento, né? Eu acho que aí é importante a gente voltar a frisar assim, é um vírus, ele é altamente contagioso, qualquer um de nós pode pegar, qualquer um de nós pode se contaminar. Então, muito cuidado com o estigma dessa doença, né? Para que a gente não passe a estigmatizar as pessoas que estão adoecendo, né? E por isso também se proteger, né? Como a Vitória falou no início, usar a máscara se precisar sair. Sempre, gente, a máscara não é só minha proteção, a máscara é a proteção da sociedade. A máscara é um item de proteção coletiva, né? A máscara, ela não é para me proteger, ela é para te proteger, é para me proteger ao outro. Então, é isso que é tão importante a gente pensar. Eu não uso a máscara para mim, eu uso a máscara para nós, em sociedade. Só que se eu não usar, como que eu vou cobrar de alguém? Então, a máscara é um item social, né? E a gente pode sim cobrar dos outros. Mas lembre-se, a ansiedade, ela piora muito quando a gente começa a cobrar dos outros. A gente tem que cobrar da gente. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Evitar assistir ou ler muitas informações de Covid-19, gente. Covid-19 de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite. É só O o que dia dá. inteiro. É como É o se não dia tivesse outra inteiro. coisa, né? Isso. Você liga a TV, Covid-19. Você liga o rádio, Covid-19. Você liga uma live, Covid-19. Até o nosso título, a gente pensou, vai botar Covid-19? Foi. Né? É só cuidar. Mas é importante, a gente ainda, no momento agora é importante. Mas Sim. vamos tentar evitar a Covid-19? Vamos tentar falar assim, outras coisas? É importante a gente ouvir, porque nós não podemos tapar o sol com a peneira. A doença está aí, é por isso que a gente está em casa, é por isso que a gente está isolado. A gente não pode simplesmente pular essa parte, né? Uhum. Mas assim, não dá para ficar só falando nisso. Às vezes a gente tem que desligar um pouquinho o botão das notícias, ligar uma música, ligar outra coisa e aproveitar o momento para ligar para um, né? Fortalecer a espiritualidade, sim. Professora, inclusive teve uma pergunta aqui falando assim, se diminui a ansiedade você fazer chamadas de vídeo com outras pessoas, né? Pelo que eu entendi da pergunta, era mais ou menos assim. Foi no comecinho. Sim, está dentro das dicas aqui, ótimo. Está dentro da dica de inter-relações, das relações interpessoais, tá? Sim. Vou falar agora, né? Incluir práticas de relacionamento diários, que eu, só para concluir essa das estratégias individuais, que aí Ah, sim. volta essa questão de você ter um momento para você, né? Diferente do ócio, é um momento de relaxamento seu, é um momento que você dá 5 minutinhos de meditação por dia. 5 minutos, gente, não estou falando em uma hora, não precisa não, tá? 5 minutinhos de meditação já é suficiente para você dar uma reenergizada. E aí a gente entra nas estratégias para fortalecer ou manter as relações interpessoais. E aí quais seriam as principais? As, as estratégias de fortalecer as redes sociais e os laços afetivos. Aí entra, vamos voltar a falar com pessoas que às vezes não falam muito. Vamos se apropriar da internet. Tem pessoas de idade que nunca usaram uma videochamada. E Sim. agora está usando, né? Avós Os e avós avós. que nunca tinham usado. E tiveram a oportunidade de usar agora, porque disse, não, a gente quer falar. Porque não precisava, né? Porque visitava com frequência. E agora está percebendo que é uma forma de comunicação viável. Então, o que é importante, gente? Para Lacan, Jacques Lacan, psicanalista francês,
ele traz algumas frases que eu gosto muito de utilizar. E ele fala o seguinte: doenças são palavras malditas. Então, o que a gente pode interpretar como? Se não vira palavra, vira sintoma. Então, não deixe de conversar. Não se isole. A gente não está pedindo para as pessoas ficarem isoladas. Voltando àquele início da nossa conversa. A gente chama de isolamento social, mas na verdade é distanciamento físico. Distanciamento social porque é físico. Tá? A gente não precisa distanciar das pessoas totalmente, somente físico. E aí, por isso, as palavras têm que continuar. Porque as palavras não ditas, elas viram doenças. Né? Professora, E aí, só um minutinho. Gente, eu vou só desativar os comentários por enquanto, só pra gente concentrar mais um pouquinho, tá? Porque tem gente que pediu também pra tirar, e porque tá na frente da professora também fica ruim. Aí depois eu coloco de novo pra gente começar a conversar, tá bom? Que aí a gente ainda tem mais meia hora, aí já já eu volto com os comentários. Pronto, pode continuar. então, e aí, aproveitando essa questão do vídeo, da conversa, né, do vídeo chamada, a gente aproveitar também para compartilhar mensagens positivas, né? Lembrando que Mensagens, para né? compartilhar as mensagens positivas, observe de onde vêm essas mensagens, né? Observe a fonte, muito cuidado com as mensagens que chegam, né? Eu já recebi muitas mensagens, a mesma mensagem com vários autores diferentes. E eu digo, ai meu Deus, mas a pessoa falou a mesma frase que a outra, né? Então, assim, tudo bem, são mensagens positivas, mas assim, vamos tomar cuidado um pouquinho, porque pelo menos são positivas, né? Mas vamos mandar essas mensagens para ajudar as pessoas. Mas notícias, cuidado, né? Porque essas notícias falsas, elas podem prejudicar muitas pessoas. Logo no início da Covid, né? Logo no início que chegaram as doenças, a doença chegou no Brasil, circulou muita notícia falsa. Muita notícia que deixou as pessoas muito em pânico. O pânico ainda existe. A doença é real, como a gente falou, o pânico é relacionado ao medo, né? A ansiedade, como que a gente vai se livrar disso tudo? Porque a ansiedade está relacionada àquilo que a gente não tem certeza do que é, aquilo que a gente não tem certeza do futuro, né? Mas cuidado com as notícias que não são tão boas e que não nos ajudam. Agora, as notícias positivas, textos positivos, literatura, muito bom a gente ler uma notícia boa, um poema. Vamos continuar com isso, né? Oferecer Sabe ajuda às outras o, pessoas. o que, assim, eu fiz, né, algumas vezes e eu achei que deu muito efeito, foi mandar mensagens bonitas mesmo para as pessoas, sabe? Tipo, falando da importância delas. Eu também recebi algumas e foi muito bom nesse momento, eu achei muito importante. 50% do tratamento de doenças graves está no otimismo, né? Está no acreditar. 50%. Isso não é mentira, não é ideia, não é assim, otimismo de professor de saúde mental, não. Isso é resultado de pesquisa científica. É dizer que, se você acredita na cura, você já conseguiu andar 50% do seu tratamento. Agora, se você já inicia um tratamento dizendo que não vai dar certo, você já consegue diminuir 10% da chance de cura. Não 50%, mas 10%. Então, vamos lá, com 50% de chance, a gente já começa acreditando. Isso não serve só para tratamento de doenças graves, serve para tudo, né? Por que a gente não acorda de manhã agradecendo, né? Agradecendo coisas boas. Sim. A gente sempre vai ter algo ruim para reclamar, porque a vida é assim. Agora, vamos primeiro agradecer, porque daí deixa para reclamar depois, que a gente perdeu tempo agradecendo, né? Perdeu tempo, não deu mais tempo para reclamar. Tá, a vida é corrida, vamos embora, né? Agora, se a gente começar reclamando, aí não dá tempo para agradecer. Então, comece sempre pelo lado positivo. Outra coisa importante, se você puder, e aí o importante é instituir espaços de diálogo permanente com pessoas de apoio. Se puder ter um acompanhamento terapêutico, ideal. Mas é claro, é óbvio, né? Assim, nem todo mundo pode fazer acompanhamento terapêutico o tempo todo, né? Mas quem pode, faça. E quem não pode fazer um acompanhamento terapêutico, tem alguém de confiança para conversar,
Mantenha espaço de diálogo aberto. Sempre vai ter alguém que pode conversar com você. E aproveite esse espaço de diálogo também para ouvir essa outra pessoa. Abra um caminho. Diga, olha, você quer conversar comigo? Está tudo bem com você? Dê uns minutinhos da sua semana para ouvir essa outra pessoa. Às vezes as pessoas precisam só desabafar um pouquinho. Porque, como dizia Freud também, emoções não expressas nunca morrem. O que Freud diz com isso? As emoções que não são expressadas, que não são vividas, que não são trabalhadas, elas são só enterradas vivas. E elas voltam. Mas elas voltam, Volta, né? sim, elas voltam, sem ser trabalhadas. Então, Freud, que é mais antigo do que Lacan, né? Ele já dizia isso. Vivam as emoções, as boas e as ruins. Não vivam só as boas, porque as ruins não são mortas, elas não são, elas são enterradas vivas. Então, da mesma forma que as palavras não ditas podem virar doenças, as emoções não vividas, elas voltam, né? Então, vivam isso, vivam com os amigos, os colegas, e se puder um terapeuta, melhor ainda. Mantenha seus contatos atualizados, gente. Mantenha atualizados. Às vezes você percebe, nossa, faz meio ano que eu não falo com essa pessoa, por quê? Vou entrar em contato com essa pessoa. Por que eu parei de falar com ela? A vida me levou para outro caminho. Volta, né? Mantenha os contatos atualizados. Até porque você pode precisar ajudar essa pessoa em algum momento. E a vida é feita de trocas, né? Sim. E aí vem uma pergunta, né, Vitória, assim, que foi feita para a gente lá. E aí, como é que a gente vai voltar para as aulas, né? A nossa pergunta mesmo, como é que a gente vai sair do isolamento social? O que vai mudar? E aí eu resolvi trazer para vocês, assim, para a gente fechar, depois dessas dicas, né, dessas questões que a gente está falando, das estratégias durante esse período, é uma coisa, uma frase que está todo mundo falando aí, que é o novo normal. O que é esse novo normal, gente? O que é isso, né? Que todo mundo está falando, a gente vai viver um novo normal. Aí eu fico pensando, será que todo mundo vai fazer a máscara combinando com a cor da roupa? Será que a gente vai ter máscara combinando com tiarinha, né? O que é? Vai ser um gorro com máscara? Como é que vai ser isso, né? Esse é o novo normal? O que é isso? Eu acho que o novo normal é um novo momento mesmo. A gente vai ter que fazer as novas escolhas. Existe mudança pela frente, certeza. Mas o Edgar Morin, que é um filósofo que muitas pessoas conhecem, ele deu uma entrevista agora em fevereiro para um jornal francês, em fevereiro, não, desculpa, em abril, né, no meio da pandemia já, e ele falou algumas coisas muito interessantes. Ele está com 96 anos. Ele disse o quê? Que tentamos nos cercar com o máximo de incerteza, mas viver a navegar no mar de incertezas. E através de ilhotas e arquipélagos de certezas nos quais nos reabastecemos. Ou seja, a gente está sempre querendo ter certeza de tudo, mas o mar, ele não é de certezas. Certezas são as ilhotas onde a gente passa para abastecer. A gente está sempre oscilando, né? Não precisamos ter certeza de tudo. Não temos, né? Mas ele também trouxe que, como a gente é obrigado a encarar as incertezas, porque a nossa vida não é certa, nós podemos abraçar a certeza dos fatos que acompanhamos diariamente. E é o despertar da solidariedade e a oportunidade de reforçar a consciência das verdades humanas que fazem a qualidade de vida, que são amor, amizade, comunhão e solidariedade. Eu acho que essas são as palavras que a gente tem que pensar no novo mundo, no novo normal. A gente tem que pensar que se a gente tiver amor, amizade, comunhão e solidariedade, a gente já vai ter um novo normal, Sim. bem normal. Solidariedade, quando eu paro para pensar, quantas pessoas praticamente dormiram na fila para conseguir um benefício do governo? Quantos dias para conseguir um benefício do governo? E, ao mesmo tempo, eu vejo algumas pessoas reclamando porque estão isolados em casa, né? Solidariedade é você perceber que você não está isolado, né? Isso não é isolado, não é isolado.
E outra questão importante que ele coloca, precisamos nos preparar para o inesperado, né? Porque, e aí eu acrescento, um novo dia sempre será um novo dia. Nós nunca sabemos como será o amanhã. Não, não existe saber o amanhã, né? Nós sabemos o quê? Hoje, agora. E aí, uma questão importante também. Se a gente ficar vivendo o passado, que aí Augusto Cury trazia também nas suas várias palestras, ele chama de passado da depressão e o futuro de ansiedade. E se você não viver o presente, você não vive nem, você nem sabe como será o futuro, e você só vive um passado de depressão, porque você fica, nossa, eu era tão feliz no passado, e será que eu vou ser, como que vai ser depois que eu me formar, depois que não sei o que? Cara, mas vive agora, é agora. Então as pessoas estão assim, mas como é que vai ser quando eu sair do isolamento? Sim, mas peraí, eu vou sair do isolamento? Não sei. Eu só sei hoje, amanhã não sei. Então, por que que eu estou me preocupando com coisas que vão acontecer daqui a 2 meses, um mês? Eu tenho que me preocupar agora, eu tenho que me fortalecer agora, usar todas as estratégias agora, para que quando eu saia, eu esteja preparada para sair. Eu esteja pronta para enfrentar o que tiver que enfrentar. Agora, se eu tiver triste, ou não preparada, ou se eu não me cuidar agora, né, como é que eu vou sair daqui do isolamento? Aí eu já sei, inclusive, como é que eu vou sair, né? E na visão da psicanálise, não é seres complexos, né? Porque nós somos divididos em consciente e inconsciente. Consciente é aquela bravinha do iceberg. E inconsciente é tudo aquilo que nós não enxergamos. Consciente é só aquilo ali. É só isso que eu sei. O resto tudo está lá embaixo, é aquilo que eu tenho que descobrir, né? Então, eu acho que assim, se a gente conseguir perceber uma coisa muito importante, que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas nós somos prisioneiros das consequências das nossas escolhas. Todas. Nós não podemos definir o que nós seremos a partir das nossas escolhas, mas nós podemos definir o que escolher o tempo todo, né? E é por isso, como que nós sairemos do isolamento? Nós sairemos a partir das nossas escolhas. Como que nós queremos sair? Nós queremos sair bem. Então, nós temos que escolher bem, E né? agora, né? E agora? Nós temos que escolher o que nós queremos fazer agora, não depois. Sim, O que vai acontecer depois vai ser consequência das nossas escolhas agora, não é? sim. E outra coisa importante, eu não posso escolher para os outros, eu só posso escolher para mim, não é? Eu não posso escolher Sim. para você, Vitória, por exemplo. Eu posso chegar para você e dizer, Vitória, você vai ser uma enfermeira assim, assim, assim. Não, né? Eu só posso dizer para mim, né? Eu posso dizer, Vitória, você quer uma opinião? Se você me pedir uma opinião, eu posso dizer, olha, eu faria assim. E mesmo assim você diria, ah, mas você faria na sua época, ou você faria, você é outra pessoa, você não é diferente. Então a gente nunca pode dar a escolha do outro, né? E tem também, eu sei que o tempo está acabando, né? Então eu estou acelerando aqui Sim, para ver se eu 10 não tenho. minutos. Uma professora de Harvard, de psicologia, Ellen Langer, que eu gosto muito de ler os textos dela, ela usa uma técnica que resume, para resumir, né? Ela fala assim, simples arte de perceber coisas novas. Esse pode ser o nosso novo normal. Ela fala que é difícil você ver as coisas de forma diferente, porque a gente acostuma a simplesmente com as coisas do jeito que estão. Então, a gente não enxerga as coisas de outra forma. E ela diz que quando você consegue perceber as coisas como se elas fossem novas, as coisas familiares como se elas fossem novas, aí sim você começa a achar tudo mais interessante. Então, ao invés da gente ficar achando, nossa, que ruim, a gente tem que ficar longe, 1,5 metro das pessoas, ao teatro abriu 5 cadeiras longe uma das outras. Não olha isso como ruim, só olha isso de um modo diferente, né? Só olha, se sempre assim seria ruim, né? Aham. E lembrando que um erro no contexto pode ser um sucesso em outro, né?
E aí, para concluir, tem duas coisinhas que eu não queria deixar de falar. Uma, de Guimarães Rosa, que traz que a gente precisa ter coragem para viver esse momento e esperar, né? Porque quem fala isso sou eu, né? Mas em cima desse texto de Guimarães Rosa, porque ele traz o texto que a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. E o que ela quer da gente é coragem, né? Então, para a gente fechar, coragem para enxergar a vida de uma forma diferente. Tenho mais coisas para falar, mas uma hora eu falo demais. Eu falei, Vitória, você Ah, vai ter não. que se virar para me segurar aí uma horinha para falar para esse povo, porque eu estava até com medo de falar em uma hora e eu já vi que eu não aguento, eu falo demais, né? Ah, mas a Mas gente poderia ficar ouvindo mais horas e mais e mais. você, né, Vitória? Ah, não, tem 34 pessoas ainda aqui com a gente. É, que bom. Mas assim, eu gosto muito de falar sobre saúde mental, né? A nossa proposta de fazer essas conversas de saúde mental é para que a gente continue fazendo isso. Falar sobre outros Sim. temas, com outras pessoas, dialogar. Uma hora é bastante e é pouco, né? É, Então, agora não sei, passa muito não rápido, fiquei né? olhando as perguntas, não sei se tem perguntas. Eu acho que a gente pode sugerir e responder também depois no nosso Instagram, né, algumas perguntas. Sim. Mas você olhou se tem alguma para responder agora? Por enquanto, o pessoal está agradecendo, falou que foi ótima a palestra. É, teve uma pergunta da Laiane falando sobre como lidar com a ansiedade trabalhando em casa, né? E com os filhos, as atividades dos filhos, a escola, essas coisas. Mas você acabou Ah, respondendo também nas dicas lá, né? Enquanto é, a a gente mamãe pode trabalha, também enquanto faz a responder atividade. nas respostas isso. Então, acho que eu posso terminar aqui com as falas, pode ser? Sim, Tem tempo? tem, Dois tem minutos? 9 minutos. Tá. Ok. Nada Então, muito. acho que eu vou concluir aqui com a questão do Guimarães Rosa, né, falando de coragem, né, eu acho que é importante a gente pensar no novo normal. Como que a gente vai voltar para a faculdade, né, na pergunta que a gente tinha anteriormente. Como que vão voltar as aulas? As aulas vão voltar quando a gente enxergar de uma forma diferente. Provavelmente a gente não vai ter as aulas, as turmas fechadas, como a gente tem umas salas pequenas lá na UNB, Finlândia, com 45 estudantes, o ar-condicionado ainda não estava ligado, né? Às vezes, e aí ficava aquela sala bem fechadinha, todos nós juntinhos ali, né? Não vai mais acontecer, pelo menos no futuro próximo, né? Então, a gente vai ter que pensar de uma outra maneira, realmente, vai ter que ter mais segurança, mais distanciamento social, físico, né, para a nossa segurança. Mas é importante a gente enxergar isso de uma forma diferente, enxergar isso como uma possibilidade de que a gente vai poder voltar para as aulas, vai poder ter as aulas, vai poder continuar tendo e vai poder, talvez, utilizar mais das ferramentas que a gente tem hoje para que nem todas as aulas precisem ser presenciais, né? Nem todas as aulas precisam ser lá naquele espaço de 45 lugares. A gente tem outras oportunidades para aprender hoje em dia, né? Que nós não tínhamos há 10 anos. E talvez, como eu falei no início do isolamento, a gente tinha 2 ou 3 aplicativos para fazer reuniões. Hoje, cada dia é um aplicativo diferente. Então, Sim. assim, as coisas estão surgindo e a gente tem que aproveitar esse surgimento de novas tecnologias, novas oportunidades, né? Temos que melhorar o acesso à população também para que a gente tenha mais oportunidade, né? Que todos tenham mais oportunidade. Uma das questões básicas que a gente tem que inserir no nosso novo normal é que a solidariedade cresça e que as diferenças diminuam, Diminui. né? Isso de uma forma geral. A gente tem que começar a perceber o outro como a nós mesmos, né? Porque se a gente parar para pensar por que tem tanta desigualdade, né? Vamos começar a diminuir isso. Alguns países que deram mais certo, hoje deu uma notícia muito interessante de Nova Zelândia, que não tem nenhum paciente internado com Covid, porque Quê?
teve uma outra estratégia. As pessoas que moravam na rua foram todas internadas em hotéis no início da pandemia, para que não houvesse disseminação. Nós não temos condições, de repente, de internar todo mundo em hotel. Nós somos o Brasil, não somos Nova Zelândia. Não estou dizendo que a gente teria que fazer a mesma coisa, mas a gente tem que começar a olhar de uma forma diferente para a situação. Né? Então, coragem para enxergar a vida de uma forma diferente. E também, como Machado de Assis dizia, nós temos duas formas. Né? Há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinhos, e há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas. São duas formas de ver a mesma rosa. Sim, Né? Então, se Machado de Assis nos mostrou uma forma de olhar para os problemas que a vida nos apresenta, é uma escolha nossa. Né? Então, a partir dessa forma de enxergar esse problema, é que a gente vai resolver esse problema. Né? É a história do copo cheio, meio copo vazio. E aí eu queria falar também da autorresponsabilidade, do resgate do eu, que também é uma coluna que a gente tem no nosso boletim, intensamente, e essa semana teve um texto sobre autorresponsabilização afetiva, para a gente entender que nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, pelos nossos afetos. E aí, eu não vou ter tempo, acho que vai dar tempo de ler, do livro tibetano do Viver e do Morrer, uma lição sobre o hábito, o ciclo vicioso e a repetição do sofrimento, que eu vou ler bem rapidinho para a gente encerrar a live, tá. que é 5 passos para a gente aprender o sofrimento, aprender uma lição de sofrimento e um hábito. São os passos do buraco na rua. Primeiro dia, ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu caio, estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Leva uma eternidade para encontrar a saída. Segundo dia, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Terceiro dia, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele está ali. Ainda assim, caio. É um hábito. Meus olhos se abrem, sei onde estou, é minha culpa. Saio imediatamente. Quarto dia, ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, dou a volta. Quinto dia, ando por outra rua. Né? E Jung diz, não há um conteúdo consciente que não seja inconsciente sobre outro aspecto. Então, solidão não é ter pessoas ao seu redor, e sim ser incapaz de expressar coisas que pareçam importantes, ou de perceber certos pontos de vista que os outros acham inadmissíveis. Isso é solidão. Tá? Então, por isso que eu sou apaixonada por psicanálise, né? Porque eu acho que desde 1900, né, nós temos textos lindos que nos ensinam a entender um pouquinho mais da mente humana. E esses textos têm textos antigos, foram escritos em 1914, 1920 e ainda atuais. Então, muito feliz por participar com vocês hoje à tarde desse encontro, tá? É uma experiência nova, espero que a gente consiga dar continuidade, espero que sirva, que tenha sido agradável para vocês também. E a gente vou olhar depois com calma, né, para ver se tem algumas questões que a gente pode responder no nosso Instagram para vocês. Né? E Isso. agradeço a todos que participaram. Obrigada, gente. Foi ótimo, professora. Muito bom mesmo. Inspirador, eu diria. Que Muito bom. bem. Então, gente, Tchau, obrigada tchau. por terem assistido e esperem as próximas. E também deem sugestões. A gente é super aberta à sugestão de novos temas, outros profissionais para a gente convidar também, né? Podem mandar lá no direct. Se a gente não respondeu alguma pergunta, pode mandar também, que a gente responde depois, tá bom? Se surgir novas dúvidas também, podem mandar. A gente sempre vai estar aí online respondendo. E é isso. É, Muito obrigada. já fala aí que é da Ana Cláudia, já está. Ah, é. Já temos várias professoras, né? Ana Cláudia, Priscila, Ana a. Cláudia é da Liga, né? Então já está Sim, Ana Cláudia é Janaína. outra professora da Liga. E a gente quer mais interessados. Então, vamos trabalhar juntos. Sim, acompanhem e divulguem, né? A gente, para vocês assistirem, porque o conteúdo é muito legal. Eu achei muito enriquecedor, né? Pra gente nesse momento. Foi ótimo. Professora, o nome do livro?
Estão pedindo o nome do livro. Você pode Qual livro? repetir? O livro que a senhora Do leu aí? o O tibetano? tibetano. Aham. Deixa eu só olhar aqui. Peraí, que eu sei o livro de cor, mas eu quero ler aqui para não falar errado. Eu posso colocar depois lá na live também. Na live, É, não, pode ser. posso colocar depois, né? Eu Tá, coloco pode ser. direitinho o nome do autor também, tá? Tá. Então tá. Aí a gente É coloca o sobre nome do livro. a viver e o morrer. O livro tibetano do Viver e do Morrer, de Sogyal Rinpoche. Tá. Mas de Mas qualquer depois eu forma a vou te gente falar, coloca. tá? Sim. Então tá bom, Ok? porque vai acabar. Temos 27 segundos. Tchau, tchau. Então, tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, Até, gente. Até a próxima. até a próxima.